Em seguida, o intérprete o conduziu a um outro cômodo e no sonho já não era mais uma sala. Em meu deleite, via um panorama de sublime beleza onde se erguia uma cidadela de esplendor arquitetônico, de visão deslumbrante. No cume, criaturas vestidas em ouro puro passeavam. Perguntei, podemos ir até lá? Ele me conduziu à porta do palácio. Diante dos portões da cidade celestial, meus olhos mal conseguiam conter o esplendor que se revelava para mim. Cada portão, feito de uma única pérola, brilhava com uma luz suave e viva, como se pulsasse com a própria presença de quem a criara. O muro que cerca a cidade reluz com pedras preciosas, safiras, esmeraldas, jaspe, formando um mosaico que nenhuma arte humana poderia imitar. O som que emanava dali não era ruído, mas uma melodia serena, como se o firmamento cantasse melodias. Conseguia ver através dos portões e lá vejo ruas de ouro puro, transparentes como cristal, refletindo a glória que emana de um trono. Não havia um sol iluminando aquela cidade, mas tudo era iluminado por uma luz mais forte que o sol, que não fere os olhos. Eu vi lá dentro um ser portentoso, e ainda que ele fosse homem, ele era um cordeiro. O ar ali era leve, como se carregasse paz em cada sopro. E ali, defronte aos portões, meu coração se aquietava, e ali queria morar. Só um afortunado, muito afortunado, poderia viver dentro daqueles muros, pensei. Defronte o portão, vi uma multidão que ansiava entrar, mas, paralisada pelo temor, não tinham coragem de passar os guerreiros que estavam vigiando os portões. Um escriba estava sentado a uma mesa e clamava. Quem se candidatava a entrar? Na passagem, antes da entrada dos portões, os guerreiros armados de espadas afiadas guardavam o portal, decididos a infligir o máximo dano aos que se candidatassem com o escriba. A cena causou-me assombro, mas, enquanto todos recuavam amedrontados, surgiu um homem de semblante inabalável que se dirigiu ao escriba, bateu sobre a mesa do escriba com muita força e ordenou, anota meu nome aí. Assim que o registro foi feito, os guerreiros armados fora dos portões ficaram com o semblante deles ainda mais enfurecidos. O homem que se inscreveu desembainhou sua espada e vestiu um elmo, um capacete de proteção. Neste momento, a fúria dos guerreiros que estavam do lado de fora não poupava nada nem ninguém para atingir o homem. Todos que estavam à volta correram desesperados. Vi quando um soldado pegou um dos que tentavam se afastar e tamanha força jogou seu corpo contra o homem que se desviou. Todos fugiam daquela fúria, e o homem que se inscreveu foi o único que não recuou. Ele segurava um cajado muito pesado nas mãos e avançou com ímpeto contra os soldados armados, que lhe desferiram golpes mortais. Vi um ou outro guerreiro conseguir atingi-lo golpe de espada que lhe abriram profundas lacerações, mas o homem esteve muito longe de desanimar. As lacerações do homem cicatrizavam como as do personagem da Marvel, o Wolverine. É isto. Ele era como um Wolverine, ele era feroz, ele não recuava com os ataques dos guerreiros. Sua força não era natural, era uma força descomunal. O homem golpeava os guerreiros com um cajado que parecia o tronco de uma árvore. Sua fúria era mais furiosa que a dos guerreiros. Era selvageria pura aquela batalha. Lutas de MMA têm regras. Ali naquele combate do pescoço para baixo era canela. Corrigindo, não tinha essa coisinha de pescoço para baixo não. Vi quando o homem acertou a cabeça de um guerreiro com tanta força que seu cajado se partiu em pedaços. O homem batia com a vontade de esmagar os oponentes que o tentavam impedir de caminhar em direção ao portão. Mesmo atingido algumas vezes, ele abriu caminho com determinação. Ele irrompeu através de todos. Parecia que eu estava assistindo o Wolverine dos Vingadores ao vivo.
Sabe aquela cena do filme do X-Men onde ninguém consegue se aproximar da Fênix e quando o Wolverine caminha lentamente em meio à destruição, seu corpo se regenerando a cada passo, enquanto a energia devastadora da Fênix consome tudo ao redor? A Jean Grey, tomada por um poder que ela não consegue controlar, paira no centro do caos, os olhos brilhando com uma luz intensa e instável. E o único que consegue se aproximar é o que tem o poder imortal de cicatrizar suas feridas? Pois é. Eu assisti algo parecido com aquele filme na minha frente, sem telinha. O homem era atingido e se regenerava até chegar ao seu objetivo. Vi quando o homem deu uma fora de combate o último guerreiro, pois todos tinham ficado para trás. Ele chegou de frente ao portão. A batalha foi feroz, mas ele prevaleceu. Ao chegar bem de frente aos portões, lá das alturas da cidadela daqueles que caminhavam em ouro, ouviu-se uma voz melodiosa como um cântico. Entra, entra, e a glória eterna conquistarás. O homem entrou, recebido em festa, e lhe puseram uma coroa sobre a cabeça. E eu gritei junto, extasiado, Uhul! Me virei para o intérprete e perguntei, quem é este homem? É aquele que toma o reino com coragem. Os que ficam de fora são os tímidos e indecisos. Os valentes entram e recebem a coroa. Cristão respirou fundo, sentindo o coração se encher de força com a lição do valente armado.